queridíssimo Papa Francisco. Eu me chamo Eliseu e lhe escrevo para dizer o quanto o aprecio. Papa Francisco, com a sua simpatia, você nos roubou o coração. Eu sou um jovem, mas um homem adulto e sofro impulsos homossexuais. Quero lhe falar das periferias da homossexualidade. A primeira é a de quem se descobre homossexual. É a periferia da solidão. Recordo que quando me reconheci homossexual, por um momento minha vida escureceu. Me perguntei por que isso acontecia comigo. Recordo que estava indo à missa diária. O jovem que admite ser homossexual não sabe com quem falar sobre isso. Quando falei com Deus, encontrei na Bíblia esta palavra: mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia. Correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Na imagem da força, eu li uma promessa, porque eu pensava que não era varão, porque não era forte como os da minha idade. Depois encontrei o valor de falar disso com um sacerdote e, com o tempo, há amigos de confiança. A segunda periferia é a homossexualidade de quem é crente. Sim, há também muitos homossexuais que creem em Jesus, amam a igreja e gostariam de seguir seus ensinamentos. A homossexualidade tem um problema fundamental que leva frequentemente a viver uma sexualidade desordenada e excessiva. As pessoas homossexuais sentem pulsões compulsivas fortíssimas dentro de si. A proposta da castidade ou do celibato pode parecer um ato de heroísmo, um martírio que só poucos podem enfrentar. Esses homens cada vez são menos, porque o conceito de castidade é cada vez menos compreensível em nossa sociedade, também no âmbito católico. A terceira periferia da homossexualidade, onde um homossexual perde a dignidade da pessoa humana, são os websites de contatos, uma espécie de escape, onde exibe pedaços do próprio corpo para encontrar quem te compre, ainda que seja barato. Não se trata sempre de dinheiro, mas do preço da própria dignidade. São as ruas onde de noite se buscam encontros com outros homens que possam preencher os próprios vazios. São as manifestações em que se pede dignidade pela própria condição e, em contrapartida, se lhe perde. Você nos pede para ir às periferias e o que façamos juntos. Eu ainda sou muito frágil, mas lhe peço que reze para que possa ter força. Quero estar junto a quem está sozinho, para lhe dizer que não perca a esperança em Deus e creia que é precioso aos seus olhos. A mudança começa por mim e por ti, dizia Madre Teresa. Papa Francisco, tenho esta imagem sua descendo também a essas periferias tão incômodas da existência. Agradeço pela delicadeza com que sempre enfrentou a questão. Você nunca levantou o dedo para dividir a humanidade segundo seus instintos sexuais. Você sabe que o ser humano é algo muito mais complexo e rico. Reze por mim e por todos aqueles que, talvez, lendo esta carta, decidam cruzar o umbral dessas periferias para levar a boa nova de Jesus. Eu rezarei por ti como filho. Um abraço. Queridíssimo Papa. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver. Tá sentindo o som aí, Patrícia? Tô sentindo aqui. Já começou no silêncio, mas agora, né? Boa noite! É isso aí, mais um Revolução Jesus no ar, com alegria. Nós entramos na sua TV, no seu celular, no seu computador, da onde você estiver nos assistindo. É muito bom estar aqui. Oi, meninas! Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Patrícia. Boa noite você que nos acompanha. Você já curtiu, já sentiu o som, mas agora a gente apresenta ele caso você ainda não o conheça. Bem-vindo, DJ Alan, ao Revolução Jesus novamente.
O prazer é todo meu, Thiago. Assim, tô em casa, né? Tá em casa mesmo, você que acompanha assiduamente o Revolução Jesus, já conferiu a participação do DJ Alan aqui outras vezes e o som tá garantido, um som bom, de qualidade. Com certeza, o melhor para evangelizar nossos jovens. Bacana! E como você já viu, as minhas companheiras de apresentação já estão aqui sentadinhas hoje. Começaram bem, né, gente? Boa noite, Mirella Bibi. Boa noite, gente. Boa noite, Boa noite, Regiane. boa noite. Olha, eu já quero aproveitar para dizer assim que a gente começou no silêncio porque começamos com uma carta verídica, né, de um rapaz para o Papa. E escutar o áudio me reverberou dentro de mim uma pergunta. Como é que eu, como cristã, sendo cristã que sou chamada a acolher as pessoas, como é que eu tenho acolhido quem é diferente de mim? Quem vive de forma diferente? Isso mesmo, essa é uma pergunta que nos inquieta, né? Nos faz rever a nossa vida, né? E nesse pano de fundo mesmo de acolhimento que nós queremos tratar sobre o assunto homossexualidade hoje aqui no programa. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que, ao tratarmos desse assunto, nós devemos falar com respeito, compaixão e delicadeza. E é assim, com respeito, que a gente quer tratar esse assunto, né? Visto que muitas vezes jovens vivem essa realidade, né? Então queremos aqui trazer esse diálogo, né? Com respeito, respeitando o ponto de vista de cada um. Sim, porque existem muitos, né? É importante a gente dizer por que tratar esse tema. Não é só porque é um tema polêmico, não. Mas é porque no dia a dia, no cotidiano, quando nós vamos encontrando jovens, nós percebemos muitos deles que estão com esse conflito, estão com essa inquietude, porém não querem viver a prática, ou porque já viveram e perceberam que não é um caminho que satisfaz, ou até mesmo porque não tenham vivido, porém não querem seguir esta trilha, não querem viver a prática homossexual, porém querem seguir aquilo que a igreja aponta como um caminho de felicidade. Então por isso que hoje nós queremos unir a você, quem sabe, que esteja acompanhando o programa, que porte essa tendência, ou até mesmo que conheça, né, Mirella? Porque por vezes no nosso círculo de amizade tem muitos que acabam não tendo com quem se abrir e vive esse conflito, né? Isso mesmo. E assim, a gente não quer aqui dizer o que é certo ou o que é errado. Né? A gente quer abrir as portas, acolher a sua opinião, mas é claro, né? A gente também vai mostrar o que a igreja nos aponta, né? Como um caminho de felicidade para isso. Pois é, porque vou voltar lá, né? Muito o que o Thiago falou para mim tem tudo a ver. A gente não tá aqui, é muito sendo criterioso, dizendo assim, olha, isso é certo, isso é errado, ou apontando, ou julgando. Eu não quero nem entrar nesse mérito, porque não é para isso. A gente não tá aqui seria muita hipocrisia eu querer julgar alguém, né? Quem sou eu? Também erro, também peco, também tenho falhas, também tenho limites. A questão não é essa, a gente nem quer entrar nesse assunto. O que nós queremos dizer aqui? Como cristãos, a igreja é mãe, a igreja acolhe. O Papa Francisco ele tem dado um show de evangelização no que diz respeito a acolhimento, a respeito, a delicadeza, né? Uma sobriedade para tratar do tema, e a gente não quer fechar os olhos e fingir que isso não acontece. Faz parte, isso está acontecendo, o jovem está vivendo isso, e alguns vivem, outros não. Exatamente. Né? Perceber que o evangelho tem uma proposta assim, de radicalidade, de vivência coerente. O evangelho nos propõe esta vida nova. Todos nós temos luta, gente. Isso é fato. Todos nós travamos algum tipo de luta. Temos várias tendências dentro de nós. Mas é que está. Qual é a minha postura, né? Então também, se você quiser participar, deixar aqui a sua opinião. Se você quiser colocar o seu ponto de vista e também respondendo essa pergunta que já foi trazida, é interagir com a gente, @Revolução Jesus. Então entra lá nas nossas redes sociais e deixa lá. Como você acolhe, né, as pessoas nessas diferentes realidades, né? E olha só, gente, o nosso programa hoje está muito chique. Sabe por quê? Porque nós temos aqui hoje uma participação internacional. Internet. Olha só que bacana. Ele tem suas raízes no judaísmo, ele se tornou um cristão, viveu a prática homossexual durante muito tempo e um relacionamento homoafetivo também num tempo duradouro. Porém, aconteceu algumas coisas na vida dele que houve uma mudança e hoje ele vive uma outra realidade, inclusive ajudando muita gente. Eu estou falando dele, que é americano, o nosso amigo, se assim posso dizer com toda a liberdade, Richard. Bem-vindo ao Revolução Jesus, obrigado pela sua disposição, mas que você tenha agora a liberdade de se apresentar aqui pra gente. Olá! Hello everyone from the Jesus Revolution. My name is Richard Cohen. I am in the Washington, D.C. area
in the United States of America. I am a psychotherapist for 30 years, and I have a specialty. I've helped thousands of men and women around the world who experience unwanted homosexual feelings fulfill their heterosexual dreams. And I too came out of homosexuality. So I know that change is possible. Obrigado, Richard. Olha só, nós queremos mais uma vez agradecer a você pela disposição, né, de estar aqui com a gente. E conta um pouquinho pra gente, como é que você percebeu o surgimento dessa tendência? Como é que você identificou que portava uma tendência homossexual? So I began to experience homosexual feelings when I was in elementary school, about 7 or 8 years old. And I was so confused and tried to pray and pray. I prayed and asked God, take it away, take these feelings away, but they didn't go away. In fact, they just got more and more, they got stronger as I got older. So in high school, I started experimenting with other guys, and in college, I had a few boyfriends my first year, and then I found a partner for 3 years. But I had a dream, and my dream was to marry a woman and have a family. So I was in therapy during college. It did not help at all. The guy did not understand about the causes of homosexual feelings. Olha só, ele vem nos trazendo aqui a experiência dele, né? Como ele começou a identificar. E Richard, eu até citei aqui que você, né, teve as suas origens no judaísmo, porém você se tornou cristão, né? Como é que foi essa transição, essa mudança? E o que o cristianismo influenciou diante do processo que você vivia da tendência homossexual? Conta pra gente. So I had, through my boyfriend, I came to Christ. I was born and raised Jewish. You can see my Jewish nose. I come from the tribe of Levites. We were the priestly tribe. And through my boyfriend, he was raised Catholic and he loved Jesus. And so because I love my boyfriend, I wanted to understand this Jesus guy. So I started reading the New Testament for the first time, and I fell in love with Christ. And over time, I became a believer in Jesus. And through reading the Bible, we realized after many years of being together, it was not God's desire for us to have this type of relationship. So we stopped the physical part of our relationship, but the desires continued. And I joined this church, and I stopped having sex with men for 9 years. I didn't have any sexual relations. And then I got stupid advice, just pray and God will take it away, and just study God's word and do good. Well, I did all those things. I repressed my homosexual feelings. And then I found a beautiful woman, told her about my past, and we got married and started having children. And it was hell. It was hell because my homosexual feelings came back big time. I mean, so strong. Richard, a gente sabe que muitos jovens, muitas pessoas entram num conflito quando percebem esses sentimentos homossexuais, né, que acabam brotando e ficam se questionando, mas por que eu, né? Muita gente traz a culpa, querendo entender a origem, a causa. Na sua experiência, você conseguiu perceber, identificar quais foram as causas, a origem dessa tendência? So I went into therapy, and I could tell you a long story. You can read the first chapter of my first book. If you speak English, it's called Coming Out Straight. In Spanish, it's Comprender y Sanar la Homosexualidad. Sorry, it's not in Portuguese yet. And in the first chapter, I give my story of everything I went through. And it was a long journey. One therapist didn't have all the answers. I went here, I went there. And finally, I found the different causes. It wasn't one thing, but there's many reasons. And in the book, I talk about 10 potential causes why any man or woman will experience homosexual feelings. And it's never just one thing alone. So for me, I wasn't close to my dad. He was very angry. He was very scary to me.
and I was too close with my mother. She used to come to me and pour out all her hurts and pain about her relationship with my dad. And my brother and father would fight. He was almost 5 years older than me, and he used to beat me up so much. And I fought back, but I couldn't win because of the size difference between us. And then when I was 5, I learned this in therapy because I had repressed it for so many years. I was sexually abused by an uncle, a friend of the family. Now, not everybody who experiences homosexual feelings was sexually abused. In my practice over 30 years, I would say about 50% were sexually abused as children, and the other 50% were not. So it's just another factor. So those were some of the reasons why I experienced homosexual feelings. Basically, there was a hole in my soul looking for healthy masculine love. And then after adolescence, those normal needs for connection as a child and pre-adolescent were turned into sexual desires. And then the world says, oh, you're gay. But it's not true. It's a little boy in an adolescent or man's body looking for the love that he did not experience as a child. And the same thing for a girl. If she experiences homosexual feelings, there was either insufficient bonding with a mother or she got hurt by men. A lot of women who experience homosexual feelings were very hurt by men, and they turned to women for their affectional needs because women are safer. So there's so much I could say. This is all, in the books I've written. But basically, people are not born this way. There was a great journal that came out last year called The New Atlantis, Sexuality and Gender, written by 2 Johns Hopkins University professors. This is an Ivy League university. It's very esteemed. One is a psychiatrist. The other is an epidemiologist. You can download the article or the journal for free at thenewatlantis.com. And it says definitively, through looking at hundreds and hundreds of studies conducted over the last decades, that people are not essentially born with homosexual feelings. There's no genetic, biologic, or hormonal theory that shows people are essentially born this way with these feelings. So there's always different causes. So the good news is when you deal with those issues from the past and get healthy needs met in loving relationships, men with other heterosexual guys, women with other heterosexual women, you can resolve those feelings. Aí está a experiência de quem sentiu na pele, né? O Richard que viveu essa experiência e, portanto, conseguiu identificar essas origens, as causas, e com certeza muitos que nos acompanham, que sabe também começam a rever uma vez que portam essa tendência ou conhecem alguém que porta. Mas vale a pena a gente aprofundar ainda mais essa temática, por isso que a Mirella já está aí com a nossa convidada de hoje, né, Mirella? Além do Richard, que é um convidado internacional, nós estamos com a Simone Januari. Bem-vinda. Obrigada. Prazer ter você aqui. Eu já vou fazer a primeira pergunta, posso? Claro. O Richard estava falando a respeito dessa tendência homossexual. Eu quero fazer uma pergunta no sentido de que é possível dizer, no ponto de vista psíquico, que uma pessoa nasce com a tendência para a homossexualidade? Quando uma criança nasce, a gente não consegue dizer se ela vai ser tímida ou se ela vai ser extrovertida, se ela vai ser introvertida ou extrovertida. E a gente consegue dizer muito pouca coisa sobre essa criança, né? Então não tem como dizer que essa criança, que um bebê que acabou de nascer, ele tem uma tendência homossexual ou heterossexual, né? Essa criança, ela vai se desenvolver com um corpo. O primeiro sinal que a gente tem dessa criança é o corpo dela e o olhar das pessoas com as quais ela convive, muito bebezinha ainda, e que vai ajudá-la na construção de uma identidade feminina ou uma identidade masculina, né?
E essa criança, a partir das vivências que ela tem, da cultura na qual ela está inserida, nas experiências vividas, né, ela vai desenvolvendo e ela vai mostrando e vai se orientando, não escolhendo. É importante que as pessoas saibam disso, né? Ninguém escolhe orientação sexual, né? A pessoa vai se identificando e essa identificação ela vai se consolidar lá no final da adolescência. Essa é uma das resoluções que a gente faz quando sai da adolescência, né? Sair da adolescência, entrar para a vida adulta, implica também assumir uma identidade sexual. Identidade que foi sendo construída ao longo do percurso do Falando sujeito. dessa construção da identidade sexual, que tipo de circunstâncias podem afetar ou auxiliar nessa construção para uma homossexualidade, para uma vivência, uma tendência homossexual? Hoje, como todos os assuntos relacionados à vida humana, né, existem muitas pesquisas, né? Neurocientistas estão pesquisando as diferenças entre o cérebro, né, do homossexual e do heterossexual. Existem pesquisas genéticas, né? Não como a homossexualidade sendo transmitida geneticamente, não nesse sentido, mas qual seria a disposição para a homossexualidade? O que faz com que a pessoa se oriente hétero ou homo ou bissexual, né? E no sentido de experiências, algumas experiências, a criança ela vai vivendo, vai experimentando e vai se formando. Então, essas experiências que a criança vai passando na cultura, como ela vê, né, como o menino vê o homem, como a menina vê a mulher, como a menina vê o homem, né, como essas crianças enxergam os adultos ao redor delas, esse é um dos ingredientes que vai ajudar a criança a montar, né, a se identificar sexualmente com um dos pares, né? Como eu sou da psicanálise, tem o famoso complexo de Édipo, né? A criança, ela ama, né? Vamos pensar numa menina, né? Ela ama tanto a mãe, né? Mas de repente ela olha para onde a mãe está olhando e a mãe está olhando para o pai, né? Então, como essa família se organiza é importante para essa criança. Você pode me perguntar, mas e a família monoparental, né? A criança que cresce só com a mãe ou só com o pai, né? Não tem problema, porque sempre alguém vai fazer, ou sempre não, né? Alguém pode fazer a função, sim, uma avó, um tio, uma tia, um primo, um vizinho, né? Não necessariamente o pai e a mãe biológico da família tradicional, né? Eu também tenho uma pergunta aqui para fazer para Simone, e a pergunta é o seguinte: existem alguns jovens que possuem a tendência, né, como nós estamos falando, a tendência homossexual, mas eles não ficam satisfeitos, eles não querem viver a prática do homossexual, né? Eles não querem isso. Então, o que eles devem fazer? Qual ajuda eles devem buscar? Essa é a minha pergunta, mas não é agora. A gente vai para um breve intervalo. Queria que você ficasse aí esperando, que na volta a Simone vai esclarecer mais um pouco para a gente, responder essa pergunta. Se você ainda não acessou a nossa rede social, entra lá, @RevoluçãoJesus, deixa o seu recado e nós vamos sair ao som do DJ Alan. Tá muito bom aqui, ó. Aqui todo ladinho já, ó. O Thiago tá ali, ó. Segue o som.
de volta com o tema homossexualidade e ao som do DJ Alan. E a gente soltou uma pergunta no início do programa, né? Como você acolhe as pessoas em suas diferentes realidades? E é isso que eu quero perguntar pro DJ Alan. Como você tem acolhido? Eu acho que a gente tem que acolher o ser humano em si, não o pecado dele, né? Então a gente precisa olhar mais para o ser humano e menos para o pecado. E lógico que não acolhendo o pecado, mas sim ajudando ele a superar essa fase e encontrar Deus e ter a sua vida renovada. Isso mesmo, encontrar o amor de Deus, né? Que é isso que transforma a nossa vida. Eu quero mandar um abraço para todos que já participaram, já responderam aqui nas nossas redes sociais. Ana Paula, Ermelinda, Duda Marques, que respondeu: eu não tenho preconceito e respeito. E eu quero ler aqui um testemunho maravilhoso do Leandro, que ele diz: a igreja diz que devemos tratar com delicadeza os homossexuais, sempre respeitando a sua forma de ser, sem constrangimentos, sem brincadeiras que os façam sentir ofendidos. Para mim, apesar de não concordar... já convivi com pessoas que têm tendência homossexual, assim como pessoas que praticam atos homossexuais. Para mim, o que importa nessas pessoas é o caráter dela. Apesar de não concordar com a forma como que elas viviam, eu sempre respeitei. Eu não vou negociar os valores cristãos, mas também não vou menosprezar uma pessoa só porque ela vive de uma forma diferente de mim. Acredito que, assim como diz o catecismo, todo homossexual, experimentando o amor de Jesus revelado nas nossas atitudes, pode sim encontrar no seio da igreja e no convívio com os irmãos o desejo de viver a linda aventura da castidade. Então, se você ainda não foi nas nossas redes sociais, vai lá, @Revolução Jesus. E você que ligou a televisão agora, nós estamos no Revolução Jesus, como a Regiane já nos trouxe, o tema é homossexualidade, e hoje nós estamos com a psicóloga Simone Januário, ela que temos o Richard também, internacional, mas a Simone que está aqui também nos ajudando. Nós deixamos uma pergunta antes do intervalo, e eu quero voltar nessa pergunta para a Simone responder para nós. Como eu falei, existem jovens que têm a tendência homossexual, mas eles não querem praticar por uma opção, eles não ficam satisfeitos em praticar. Onde buscar ajuda? Que ajuda buscar nestes casos? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que na adolescência, especialmente no começo da adolescência, esse tipo de confusão sobre do que eu gosto, né, de quem eu gosto e como eu gosto, é muito comum, né? Nem sempre a pessoa é homossexual ou bissexual. Ela só está atravessando um momento em que ela ela está aprendendo a lidar com um corpo novo que acabou de mudar, com uma posição social que acabou de mudar. E a vida está mudando muito rápido. Então, nem sempre essa pessoa é homossexual. Agora, sendo ou não, a hora que a confusão começa dentro da cabeça, né, é legal pensar com quais pessoas pode contar. Pode contar com a ajuda da família, né? Com quem dentro da família é a pessoa que você pode confiar, você pode te orientar, pode te acolher, né? O acolhimento é o primeiro passo, né? E aí a gente pode pensar numa ajuda profissional no sentido de entender as mudanças e entender quem eu sou. Não de mudar orientação, mas de compreender as mudanças pelas quais a pessoa está passando, né? Isso é tão interessante, né, gente? Eu quero trazer aqui um pouquinho das experiências junto aos jovens que a gente acaba vivendo aí nas missões,
de jovens que vêm com esse dilema, né? E por vezes, como eu disse, acabaram vivendo a prática, porém estão insatisfeitos por ver que isso não planifica e por seguirem os princípios cristãos que nos apontam que este não seria um caminho de felicidade. Repito, aqui nós estamos num diálogo aberto para podermos trazer o ponto de vista, mas sem abrirmos mão daquilo que o próprio Cristo, a própria igreja nos coloca como proposta de felicidade. Sem esquecer, gente, que a vivência cristã sempre porta a cruz, né? E todos nós carregamos diferentes cruzes. Por vezes, para alguém que tem essa tendência e quer viver aquilo que a igreja nos ensina, quer viver na castidade, isso acaba se tornando uma cruz. Mas o catecismo da Igreja Católica é muito feliz quando diz que as pessoas que portam essa tendência são convidadas com ajuda, com acolhimento, com respeito, com abertura, procurar sim aqueles que podem estender a mão para ajudá-los, mas também dando um sentido espiritual, unir a sua cruz à cruz de Cristo. E estas pessoas podem sim chegar à santidade de vida, podem chegar à perfeição cristã. Isso é Revolução Jesus, essa revolução que acontece, né? Independente daquilo que nós trazemos ou portamos, tudo pode ser renovado. Como nós estamos percebendo aqui no testemunho do Richard. Ele que viveu essa prática, ele que experimentou, sentiu na pele, porém em determinado tempo, quando conheceu a Cristo, percebeu que este caminho não estava levando ele para a felicidade e começou a procurar ajuda, encontrou ajuda. Ele hoje que é psicoterapeuta, importante dizer isso, e ajuda a muitas pessoas que portam esta tendência a lidar com os seus conflitos, mas também aqueles que querem trilhar um caminho diferente, ele estende a mão. Por isso eu quero agora, a gente vai ouvir mais um pouquinho, né, em relação ao Richard, tudo aquilo que ele foi trazendo para a gente, aquilo que ele foi nos apresentando desta realidade. Richard, você, a partir da sua experiência, o que dizer para um jovem que porta a tendência, não quer vivenciá-la, não quer viver a prática homossexual, porque quer seguir os seus princípios, o cristianismo, aquilo que a igreja nos propõe, o que você diria para eles? Well, if you go to our website, www.pathinfo.org. That's pathinfo.org. There's a list of organizations where you can find help around the world. Also, there's an online group for people who have unwanted homosexual feelings called Joel225.com. Joel, Joel, 225.com. And I believe they have a Portuguese group as well, and you can get free support there. And if you email our office on our website, pathinfo.org, we can give you the name of several therapists who speak Portuguese that I have trained and worked with. So you can contact our office for help as well. Don't try to do this alone. This was created in hurtful and difficult and broken circumstances, so you need to receive healthy love and you need to get support from other people in order to resolve these unwanted desires. Com certeza, Richard, você consegue tirar muitas conclusões a partir daquilo, claro, que como psicoterapeuta você estuda, você analisa os atendimentos que você faz, a ajuda que você presta, mas também a partir da sua experiência. Que conclusões você tira da sua vivência homossexual? Uma das principais, você pode citar para a gente? There's a great website called voices-of-change.org, voices-of-change.org. And there's beautiful testimonies of men and women who went through this therapy and they were transformed. So change is possible. So, you know, I've looked at a lot of TV shows recently of men and women living gay or lesbian lives, and there's a lot of unhappiness. The point is, we need to respect everybody. And if somebody wants to live that life, I respect you. And if somebody wants to come out of homosexuality, we too, they too, need to be honored and respected. Richard, a nossa gratidão a você pela sua disposição, pela sua participação aqui no Revolução Jesus, tão prontamente, né, nos concedeu essa entrevista. E, por favor, agora deixe para a gente a sua mensagem final, né, depois de toda essa explanação tão rica que você fez para a gente. So God is, and God, if you're dealing with same-sex attraction, please know this fact, that God loves you unconditionally. You don't have to change. You don't have to go through anything. God loves you because you're his son or you're his daughter.
God loves you, and there's help and there's hope if you want to change. My life is a testimony to that fact in the lives of the thousands of men and women around the world that I've been able to help. So you can go to our website again, pathinfo.org, for more information. And I believe in you. There's lots of help. There's lots of hope. And if you have friends who are dealing with homosexuality, men, put your arms around them. They need you. They need Jesus with skin. And if you're if you're a woman and you have female friends who are experiencing homosexual feelings, love them. Show them healthy feminine love. They need you. Be Jesus with skin for these men and women. I love you all. Thank you very much. And God bless you. Amém. Gente, demais. Eu gostei demais desse Richard. Olha, Deus nos ama incondicionalmente. E uma das coisas mais bonitas é que eu experimento esse amor também na igreja. A começar do nosso Papa, que, como a gente já disse no início do programa, ele é um homem de grande abertura, de grande acolhimento, de grande respeito e delicadeza para lidar com esse tipo de assunto. Mas eu quero dizer para você que, em nome da igreja, o Papa fala, mas também o Revolução de Jesus preparou para você, né, um vídeo de um padre Rafael Solano, que vai conversar com você também, que pode te ajudar, que quer te ajudar. Então, em nome da igreja, que cabe todo mundo, que está de braços abertos como boa mãe para te ajudar, a gente leva esse decreto. Um cristão, uma cristã, que passa por sentimentos e que passa ainda mais por certos afetos homossexuais, é chamado a realizar um bom trabalho espiritual. É chamado a realizar um bom acompanhamento espiritual e, às vezes, por que não, é chamado a descobrir o verdadeiro valor das amizades. Os amigos influenciam muito nisto. Para mim, falar o tema da castidade significa falar o tema da afetividade na amizade. O que os amigos podem fazer por nós. Então, antes de sofrer por sentimentos, vale a pena que você entre em contato com o mais profundo da sua vida, com aquilo que você é realmente, com aquilo que você está sentindo a seu respeito, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de agressividade. Muito pelo contrário, querendo crescer cada vez mais na sua vida, querendo fortalecer cada vez mais a sua própria decisão. Não comece desde um primeiro momento a culpabilizar-se. Não comece desde um primeiro momento a julgar-se o pior ou a pior. Comece um caminho que vai lhe conduzir bem paulatinamente a uma realização pessoal. A mesma coisa acontece com um rapaz que aparece a primeira moça no seu caminho, fica fascinado com ela, envia um WhatsApp: eu te convido a jantar esta noite, comer um sanduíche, e a moça responde: não gosto de você. Não, foi só a primeira tentativa. Não tem por que sofrer o resto da vida por essa primeira negativa. Então, quem tem a experiência de ser cristão, quem tem a experiência de ser cristã, e sente uma forte inclinação para os atos homossexuais ou para levar uma personalidade homossexual, está convidado, convidada a iniciar um caminho de acompanhamento espiritual, de descobrir a beleza do que significa amar em Cristo e amar em Cristo a uma outra pessoa. Um dia uma pessoa homossexual me dizia: parece muito simples, mas não é. Eu falei: não é simples, é dificílimo. Para nós, por exemplo, que somos célibes, amar em Cristo não é fácil. Para uma moça de 25, 26 anos que vai casar, amar o seu futuro marido em Cristo não é fácil. Para a pessoa homossexual que sabe, que entende, que compreende, que é uma pessoa chamada ao amor e ao amor verdadeiro, sabe que não pode permitir que ninguém o manipule ou a manipule. Pelo contrário, toda essa força do amor interior tem que começar a ser encauçada, sem nenhum tipo de agressividade, sem nenhum tipo de neurose, procurando sempre a contribuição
e especialmente o fortalecimento das suas opções e do seu discernimento. Padre Rafael Solano, assim, a gente tem um carinho muito grande por ele, porque ele fala assim sobre esse assunto de uma maneira muito simples, muito clara, muito acolhedora. E para você que quer ouvir mais, saber mais, tem aqui esse livro para você, A Cura das Feridas Sexuais, que vai te ajudar a ordenar a sua sexualidade, não só para quem vive alguma coisa, mas também para você que quer orientar, ajudar alguns jovens. É isso mesmo, Esse Thiago. livro aí é fantástico, inclusive, né, gente? Ficou com gostinho de quero mais. Esse VT você vai poder acompanhar aí na íntegra, né, do que o padre Rafael Solano diz para aqueles que portam essa tendência, são cristãos, possuem um sentimento. Mas esse livro em especial, ele é fantástico, porque ele faz uma abordagem integral daquilo que é o ser humano, na sua sexualidade, na sua afetividade. E é bacana, você que acompanha a Revolução Jesus, já deve ter visto ele aqui, né, quando Isso ele fala mesmo. do sentido do que é uma ferida sexual, né, que muda um pouco a conotação que a gente tem só de algo negativo, mas como a gente pode crescer e potencializar e a partir disso superar. Então fica aí essa dica, e desculpa já estar entrando, mas eu também quero citar uma outra dica para você que está sempre aí no YouTube acompanhando. Tem um documentário muito interessante que você vai encontrar, inclusive nós estamos colocando na nossa página do Revolução Jesus no Facebook, que é Terceira Via. Ele é um documentário que vai estar trazendo o relato de muitas pessoas que vivenciaram a prática homossexual, que tiveram concreta experiência, assim como o Richard, porém, na igreja encontraram acolhimento, neste acolhimento encontraram uma vida nova, deram sentido à sua luta e hoje são acolhidas e vivem, portanto, uma nova fase. Então, se você quiser conhecer mais, Terceira Via é o nome desse documentário. Nós vamos colocar na página do Facebook Revolução Jesus para você também conferir. Isso mesmo, e vale super a pena você entrar nas nossas redes sociais. Todos os VTs que passam aqui no programa já estão disponibilizados lá. Então entra facebook.com/revolução e confere tudo. E eu também tenho uma dica, não é só eles. Opa, não. vamos de Também dica, tenho então. uma dica. Que tal levar o Revolução Jesus até a sua cidade? Você já pensou nisso? Nós não somos somente um programa Revolução Jesus, mas somos uma missão que proporciona encontros de jovens, retiros espirituais, acampamentos radicais, isso mesmo, muito radical, vale muito a pena. Se você quiser, manda um e-mail no agendarevoluçãojesus@cançãonova.com. Entra lá, manda uma mensagem, um e-mail para nós e leva a gente para a sua cidade. E também eu quero já deixar um convite. 3 a 7 de janeiro de 2018. Opa, anota essa data, anota que essa é importante. data. 3 a 7 de janeiro de 2018, acampamento Revolução Jesus, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Você não pode perder, eu vou estar aqui esperando por você. Muito bem. Gente, vou aproveitar, porque olha, ainda estou aqui com a Simone, eu acho que seria muito desperdício se a gente mandar ela embora agora. Então, não vou fazer mais perguntas, né? Porque a gente vocês vão conversando, aí a gente fica conversando aqui, porque é papo de educadora. A gente estava conversando agora a respeito da família, no intervalo. Né? E eu acho que cabe a gente falar qual é o papel da família nessa situação de acolhimento, de respeito, ou até do medo, né? Do medo de, será que está acontecendo dentro de casa? Como que eu percebo? Não sei, né? Qual é o papel da família? Hoje, as famílias passam por uma situação em que os pais têm muito medo de enfrentar o sofrimento dos filhos, né? Então, eles acabam tentando proteger, e muitas vezes essa superproteção ela cria um afastamento, né? Então, acho que a primeira coisa é tentar cultivar uma intimidade com o filho, mas não a do amiguinho, porque pai e mãe não são amiguinhos. Pai e mãe são pai e mãe, né? E algumas coisas o filho não vai querer contar para o pai e para a mãe. Isso é natural. Por outro lado, os sinais de sofrimento são sempre a gente vai poder perceber o quanto aquela pessoa está isolada, o quanto aquela pessoa aparece com sinais que indicam o sofrimento, o quanto ela parou de comer, ou está comendo demais, ou está dormindo demais, ou está dormindo de menos, ou, enfim. É no rendimento escolar. Rendimento escolar. Extravasa para algum lugar, né? Sim. E aí é a hora de chegar perto,
né? E ver o que está acontecendo, né? Não só em relação às questões sexuais, né? Mas toda a vida da pessoa, né? E em relação à sexualidade, mais ainda, a gente não pode perder de vista o que está acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo um momento em que as questões sexuais estão sendo revistas, muita coisa diferente está acontecendo, e isso não significa que a gente precisa concordar com tudo o que acontece, né? Uma coisa é concordar, outra coisa é agredir, né? A gente consegue conviver. O começo do programa falou isso, né? Como é que a gente convive com aquilo que é diferente da gente, né? Como que a gente convive com o novo, como a gente convive com o diferente, né? Esse é o grande desafio desse nosso momento. Será que não é? Não, sem dúvida. E não é uma coisa que a gente encerra aqui, não é? A gente não vai resolver agora, não é uma receita de bolo que a gente consegue dizer, olha, faz isso, dá esse passo, não é desse jeito, né? A gente está lidando com gente e cada um é único, né? Lidar com pessoas é bem delicado, bem desafiante, mas é lindo. É maravilhoso, né? O ser humano é a melhor criação de nosso Senhor. Quero agradecer, viu, Simone? Foi muito bom ter você aqui. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a vocês. Deus abençoe, viu, sua missão. Tiago, e aí? Olha só, depois de toda essa explanação, nós queremos agora, como Revolução Jesus aqui, rezar com você e também rezar por você. Me dirijo especialmente para quem sabe você que esteja com esse conflito interior. Né? Que você que hoje, quem sabe, não conseguiu nunca se abrir com ninguém para partilhar, por ter medo de ser rejeitado, não ser acolhido, não ser entendido. Mas quem sabe você também que nos acompanha, seja um pai, uma mãe, um irmão, que tem alguém na sua casa que porta e vivencia essa tendência, essa prática. Hoje nós queremos rezar por tantos jovens que estão nos seus conflitos, que estão nos seus dilemas. Por isso eu convido você que onde você estiver agora, dá essa paradinha. Está na frente da TV, deitado, na frente do seu smartphone, do computador, não sei. Mas esse que é um momento breve, mas profundo. Porque para Deus basta a nossa abertura. O tempo não importa. Quanto mais nós abrimos e dilatamos o nosso coração, mais Deus pode fazer. Por isso, Jesus, eu quero vos pedir nesta hora, neste momento, por tantos jovens que agora nos acompanham, por tantas pessoas que estão sintonizadas conosco pela Canção Nova, e que ao ouvirem falar sobre isso, desse dilema, e por vezes também outros dilemas na sua sexualidade, que encontram feridas dentro de si, pessoas que foram exploradas, abusadas, pessoas que têm uma história ferida na sua sexualidade. Senhor, restaura. Para ti nada é impossível. Toca estes corações, pelo teu poder, ó Santo Espírito, chega a estas vidas, reanima aqueles que, quem sabe, estejam em sentimentos depressivos, estejam angustiados, estejam abatidos. Você jovem que agora está sozinho na sua sala, e especialmente você está com a luz apagada, só com a TV ligada. O Senhor está falando com você agora. Você que traz esse dilema no seu coração e que hoje quer uma vida nova, mas não encontra forças. Eis que existe uma força, porque a palavra de Deus nos diz, quando sou fraco é que sou forte, e na minha fraqueza a força de Deus se manifesta. Por isso vem, Jesus, toca cada coração, toca cada vida, reanima aqueles que estão cansados de lutar, quem sabe aqueles que estão lutando arduamente. E Jesus fala de muitos jovens que estão lutando constantemente, mas estão cansados por achar que não vale mais a pena, que não tem sentido, que é melhor largar a mão de tudo isso e não lutar mais. O Espírito Santo de Deus alcança você. Vem, Espírito Santo de Deus, vem e nos coloca de pé, na postura de cristãos que não se conformam, mas cristãos que lutam, porque sabem qual é o seu destino, sabem que existe uma herança eterna reservada. Alcança, Espírito Santo, aqueles corações que hoje, por vezes, podem até mesmo estar sangrando, da dor que sentem dentro de si. Pessoas que, se pudessem, gostariam por vezes de arrancar sentimentos, arrancar tendências. Ajuda, Espírito Santo, a ressignificar tudo isso e a encontrar naquilo que poderia ser um motivo de perdição, um caminho de salvação, de santificação. Vem, Santo Espírito de Deus.
Shirialala, Mariala, Vandoriala, Espírito Vandoriala, Santo, sobre Vandoriala, aqueles Badoriala, jovens Badoriala. que estão em casa e com vontade de suicidar, porque não consegue lidar com esses sentimentos, Espírito Santo. Vem sobre trazer para eles o prazer da vida, o dom da vida, o dom de ser filho amado de Deus, e retira mesmo desses corações, desse sentimento, todo o pensamento de suicídio. Sim, Espírito Santo, vem sobre esses jovens, vem trazer a esperança. Esse fio de esperança que tem dentro desses corações, vem multiplicar, Espírito Santo, porque é somente o amor de Deus que é a resposta para tudo que eles vivem hoje. As pessoas que hoje os rejeitam não mostram o que Deus, o sentimento de Deus por ele, porque Deus acolhe a cada um do jeito que está. Deus não nos deixa como estão, mas Deus o acolhe como está. Vem, Espírito Santo. E Senhor, toca agora um jovem que vive uma profunda solidão que invade o seu coração, um vazio que é tão grande, um abismo, como se fosse um abismo dentro de você. Você não encontra respostas, você não encontra saída, você não encontra sentido. Mas hoje eu quero clamar o batismo no Espírito Santo sobre a sua vida, para que, batizado no Espírito Santo, você possa encontrar o verdadeiro amor, que é Cristo. O amor incondicional, Ele que preenche todos os vazios do nosso coração, que nos dá o verdadeiro sentido. Por isso, Senhor, eu te peço, batize estes jovens, batize a todos nós no Espírito Santo. Nós clamamos um batismo no Espírito Santo nesta hora, para que vá consolando, dando sentido, guiando, conduzindo aqueles que hoje estão perdidos e profundamente se sentem abandonados. Que de fato, Senhor, nós pedimos que esta oração seja selada com profundo acolhimento. Que cada jovem, que cada pessoa que nos acompanha sinta-se acolhido por Ti, sinta-se acolhido pela igreja, sinta-se acolhido por essa igreja que é mãe, está de portas abertas e que quer o melhor para os seus filhos. Por isso pedimos a Ti, ó Virgem Maria, que rogue por nós. Deus toca agora uma menina que está em frente à TV, de cabelos vermelhos. Deus quer te falar. Ele te ama e Ele te acolhe e Ele te aceita. Amém. Obrigado, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, gente! Gente, nada mais gostoso, né? De que sentir o amor de Deus, sentir que você é amado do jeito que você é, né? E o nosso programa, até semana que vem, 10h30, quinta-feira, nós, em ritmo de forró, nós vamos comemorar São Pedro e São Paulo. Quero dizer, né, como a Regiane disse, Revolução ao ar toda quinta-feira às 10h30, mas a reprise para você que gostaria de rever, que pegou o programa começado, você quer se aprofundar, quer assistir de novo, no domingo às 8h30 vai a reprise do Revolução Jesus. A gente não vai terminar de música. Ótima cortada aqui. Porque, só para contextualizar, nós vamos terminar em silêncio, em respeito, eu não sei achar uma palavra certa, né? É uma homenagem, Essa semana nós perdemos, a comunidade de Canção Nova perdeu um membro jovem, de 30 anos, o Augusto. E é um sofrimento não só para a família dele, mas para nós que também somos a família. O Augusto preferiu o paraíso, o Augusto já está com o Senhor, mas ele deixa uma grande saudade no nosso coração. Para mim, que trabalhei com ele por uns anos, foi muito duro. Perder o Augusto do jeito que foi muito rápido. Mas Deus o escolheu. O que me consola é essa certeza do céu, né? Para quem experimenta o luto, o que nos consola é a certeza de que quando o Senhor o escolhe para a eternidade. Porque agora o Augusto com certeza está muito melhor do que eu, muito melhor do que nós que estamos aqui. Agora ele lá de cima ele ri e fala: ai, minha gente, vocês nem sabem o que vocês estão perdendo.
Então, a gente termina em silêncio, né? Não só uma homenagem, mas assim, esse guardar essa saudade, essa certeza de céu. Então, Deus abençoe você até quinta-feira que vem. cançãonovaplay.com. Assine já!